Olá, boa noite de novo. Vamos colocar aqui os comentários. O nome da live de hoje. Tive um problema técnico na anterior aqui. Tudo bem com todo mundo? Tá todo mundo me ouvindo? Hoje nós vamos fazer a live com a Gisele, que já entrou aqui. E hoje nosso tema é dando continuidade ao assunto da semana passada, né? Falando sobre as aulas online. Só que hoje nós vamos abordar mais os aspectos pedagógicos. E a Gisele, nossa psicopedagoga, tá dizendo que tá tudo ok aqui. Obrigada, Gi. Vai nos orientar aqui, passando um monte de informações importantes, né? Graziela também entrou, obrigada. Como toda live, eu começo com a nossa poesia. E hoje eu vou falar sobre a poesia da Cora Coralina. Aninha e suas pedras. Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras e construindo novos poemas. Recria a tua vida, sempre, sempre. Remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema, e viverás no coração dos jovens e na memória das gerações que hão de vir. Esta fonte é para o uso de todos os sedentos. Toma a tua parte. Venha a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede. E assim, eu vou chamar aqui a nossa amiga, parceira Gisele, psicopedagoga também da Clínica Desenvolver. Antes eu gostaria de dizer que a Clínica Desenvolver também está trabalhando nos atendimentos online com todas as especialidades, tá? E quem precisar de acompanhamento presencial em psicologia, a gente já, com todos os cuidados, vem retomando as atividades, tá bom? Vou chamar aqui a Gisele. A Gisele Piscininha, ela é psicopedagoga e mãe do Lucas, né? E ela aqui dá uma palavrinha hoje pra gente. Vamos ver se ela já entrou aqui. Tá conectando. Aí! Tudo bem? Boa noite. Ou boa tarde? Tá me ouvindo bem? Eu tô sem fone, Tô te ouvindo bem. então vou continuar sem fone, Tá bom. tá? Tá. Meu fone aqui, eu já fiz um teste, não é muito legal sem fone. Então, vou fazer com fone mesmo, tá bom? Tá. Espera aí que ele quer dar Ah, um oi. Se ele sim, não der com um oi... certeza. Oi, Lucas. Tudo bem? Faz tempo que a Oi! gente não se vê presencialmente, né? Se ele não der uma parecidinha, ele não Isso consegue. Agora mesmo. pronto, agora ele não volta mais. Isso mesmo. Não, tá certo. Tem que aparecer também, né? Então, filho. E aí, Gi, como Tudo você bem. está? Vamos hoje bater um Ah, papinho com as mães, né? Com os as pais. mães que continuam tão aflitas, Pois aí é. estão ainda tão desesperadas com toda essa pressão de É. querer que seus filhos aprendam desesperadamente, né? Pois Então vamos ver é. se a gente tira um pouco desse peso das costas dessas mães, né? Que além das crianças tem a casa, tem o trabalho e muito mais, né? É. Então as famílias ficaram um pouco sobrecarregada demais, né, com essa Sim, pandemia. E dar conta de tudo isso não foi fácil, não está sendo fácil para ninguém, né? verdade, Então, como a Gi. gente tem essa abertura, esse canal de comunicação, a gente precisa aproveitar para ajudar, né? A gente consegue alcançar aí hoje um número muito maior de pessoas e a nossa obrigação como profissional
né, acolher esses pais e ajudar no que a gente puder, né, nesse sentido, para que todos Com consigam aí certeza. passar mais tranquilamente essa pandemia, que um dia vai ter fim. A gente não sabe quando, mas um Ah, dia vai. vai ter, né? Um dia É vai isso voltar todo mesmo, mundo Gi. normal. É, E é e isso. com certeza. É importante, né? Como você mesmo falou, vai ter fim, mas enquanto isso a gente precisa fazer com que tenhamos o mínimo de qualidade possível, né? Saúde mental, que nesse caso está Exato, sendo mais importante do que a aprendizagem das crianças, né? A com gente já está aí certeza. se estendendo para quase 3 meses, né, de isolamento, e a gente tem visto famílias adoecidas, né? Isso. Adoecidas nesse sentido, e não precisa, a gente não precisa desse peso todo, né? Isso mesmo, Gi. A vida nos tirou o tapete, né? De alguma forma arrancaram o nosso tapete, e isso foi a nível mundial, né? Não Uhum. foi comigo, não foi com você, foi com todo mundo. Então, todo mundo está tentando essa reorganização, tanto interna como externamente, Com né? certeza. É, e a E gente, aí? né, na semana passada. Quer falar, Gi? Pode falar, desculpa. Não, pode continuar. É. Pode falar. Na semana passada nós falamos exatamente sobre isso, né? Dessa demanda emocional, né? Que essa condição de aula online nos trouxe, né? E muitos pais têm essas inseguranças porque não são da área de educação. Muitos pais, inclusive, nós, né, que trabalhamos com crianças, somos da área da educação, também tivemos as nossas demandas, as nossas dificuldades, né? E temos ainda, né? Eu acho que não tivemos, né? Nós temos, né? Até para acalmar todo mundo, né? E porque nós somos mães, né? Nós não somos educadores dos nossos filhos, né? Também temos nossas expectativas, né? E aí isso tudo acaba trazendo esses alguns prejuízos emocionais que, como você mesmo falou, né, Gisele, a gente não precisa, né? Não, não precisa. Exatamente. Muito bom. Essa é uma questão que todo mundo tem colocado, né? Então, e era aí o principal tema da nossa live, né? Será que os pais têm que ser professores? Né? Exato. E é Então, isso mesmo, Gi. A gente queria começar eu falando quero sobre começar isso. aí com o sorrateiro não. Os pais não têm que ser professores. Não Uhum. é porque eu comecei a atender online agora que eu me tornei uma engenheira Não da é? tecnologia. Não é porque eu Perfeito. passei a cozinhar todos os dias que eu virei uma chefe de cozinha, né? Então, assim, cada um tem o seu papel, né? Assim, o professor, ele não vai virar um psicólogo, ele não vai virar um professor, mas ele tem sim bom senso, né? O pai, a gente como pai, como mãe, a gente tem que ter o bom senso de olhar para os nossos filhos e entender o que eles precisam neste momento, né? Nós, enquanto famílias, ficamos assim muito sobrecarregados com trabalho, home office, família e casa, né? Então, a gente precisa se reorganizar. E não adianta a gente querer transformar a nossa casa numa escola, né? Porque a gente não vai conseguir agora fazer a nossa rotina girar em torno da educação dos nossos filhos, né? Porque a gente não tem só isso, né? Eles têm sim um papel importante, só que eu acho que a palavra do momento que a gente tem que ter muito efetivamente na nossa vida é tolerância e sabedoria. Então, todo dia a gente precisa exercitar, né? Fantástico, Gi. Isso, com todos à nossa volta, com a nossa família, com as nossas, né, crianças, tal. Então, como que a gente se faz para se desapegar de tantas exigências que a gente se coloca, né? Como pais, como mães, né? Ou até a gente coloca assim muita expectativa em relação aos professores, né? Então a gente precisa encontrar aí um espaço, né? Que caiba todo mundo. Tem gente que está em 30 metros quadrados e tem gente que está em 200 metros quadrados, mas se sente sufocado igual, né? Exato. Então, o que a gente tem que fazer? Tá muito difícil a gente programar o daqui. Não tem como programar o que vai acontecer daqui a pouco. Então a gente só tem o agora, né? A gente não sabe a hora que vai, quando vai passar e o que a gente pode fazer, né? Então, o que é essencial hoje, né? O que a gente tem de essencial
nessa relação entre pais e filhos, né? É, e a gente, de forma alguma, né, não se trata de como que a gente vai escolarizar essas crianças nesse momento, né? A gente não é capaz de ensinar tudo que elas deveriam aprender se estivessem na escola, né? Então, É porque o diante ambiente, né, a escola ela tem um ambiente que sim, favorece muito isso, e é muito todo difícil a gente preparado, reproduzir toda isso uma em casa, metodologia. né? Não tem, gente, não tem. Até gente que é da área, entendeu? Não tem como, né? A gente não consegue, né? Então, assim, começa a ficar tudo muito apertado, muito sufocante. Vamos começar a empurrar os móveis e Isso, abrir um pouco de recomeço. espaço, Ó, sabe? recomeço. Vamos Uhum, reorganizar essa casa aí e fantástico. começar, né, de alguma forma, né, Uhum, determinar. uhum. Então, a minha preocupação hoje são dessas famílias muito adoecidas, né? Como garantir a aprendizagem do meu filho? E isso não é prioridade agora, mais uma vez eu falo, né? Os calendários, os conteúdos, todos podem e serão Sim, repostos, né? serão Isso revistos, né? tudo quando a gente voltar minimamente na normalidade. Então, a gente não tem que se preocupar com isso agora, tá? Uhum, Qualquer conteúdo pode ser recuperado. exato. Qualquer conteúdo pode ser recuperado, Anota. tá? Anota, né? Reorganizado, repensado, tá? Então, assim, quando essa quarentena acabar, tá? Viu, Gi? Então, Só para eu fazer um mais. linkzinho, que, tem algumas pessoas acompanharam a última live e a gente falou muito justamente disso, né? Que, na verdade, a criança fazer parte de um contexto familiar, ter um espaço dessa rotina familiar é super importante. Né? Isso, sim. Mas Uhum. assim, de dar essa sequência, né, dessa questão assim, é muito mais importante a gente dar continuidade a uma rotina, ou até mesmo a um conteúdo da onde ela estava, né, dando uma sequência um Uhum. pouquinho mais leve do que Sim. realmente preocupar o que ela deveria, por exemplo, Uhum. né, estar já se desenvolvendo nesse momento, né, na idade, enfim. As competências das crianças, a gente precisa, como responsáveis, continuar desenvolvendo, né? Não precisa ser na intensidade Isso, escolar, né? mas a gente precisa manter essas crianças ativas, né? Porque ao longo dos anos, o que ficar, a gente consegue diluir, a gente Isso. consegue recuperar. Uhum. De uma criança, a primeira coisa que a gente precisa pensar, parece até piegas, mas a gente não pode deixar de falar na rotina da criança, né? Ela precisa ter uma rotina. Nós, enquanto profissionais, quando a gente tem o nosso dia todo programado, que a gente sabe o que a gente vai fazer de manhã, de tarde, de noite, poxa, a gente não fica muito mais confortável com isso? Você imagina Não, para a rende criança, tudo. Uhum. criança, né? É, então é importante que ela saiba, né? Os pais precisam entender que a criança ela tem na sua mente, ela está sendo construída. Então é como peças de quebra-cabeças que estão soltas ainda, né? E ela precisa de ajuda para que essas peças se encontrem, né? Daí o papel da escola, daí o papel da família, para que a gente oriente essas crianças, né? Então, é algo que a gente pode construir junto, uma rotina que seja super flexível, não precisa ser nada engessado, né? Mas que a criança saiba que no dia ela tem os momentos de brincar, ela tem os momentos de fazer atividade, ela tem os momentos de não fazer nada, de ficar com a mamãe. E a mãe também tem esses momentos, Isso. né? Uhum. Então aí Uhum. cada um vai aprender a respeitar o seu espaço, né? Sim, Isso então, por que a gente não faz isso junto? É importante a criança, nesse momento, se sentir parte desse processo. A gente não pode excluir a criança disso. E falar, cara, eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. Gente, isso não existe. Você é pai e mãe, você vai ter que achar um tempo para cuidar, né? né? Porque isso é papel de pai e mãe, Não né? é? De certo, você poderia até nem saber disso antes de ser pai ou mãe, mas vem com isso, né? A gente precisa ter esse espaço para dedicar.
as nossas Pois crianças a é. gente vai ter que achar, né? Então a gente junto pode elaborar algo aí que seja bem confortável para todo mundo, né? E assim, aí a gente entra naquela questão, ai, mas na hora de fazer tarefa, ai, me deixa louca, me deixa louca, né? Aí a gente, vou contar um segredo, né? Posso contar? Ah, eu conto ou você conta? Pode contar, Gi. Qual é o segredo? Amiga, todo mundo fica louco. Eu, Gleisa, uma mãe que esteja aqui que não fique estressada num momento de tarefa escolar do filho. Sim, a Principalmente gente quando tem outras demandas, né? A gente trabalha, ainda tem a casa, ainda tem que fazer almoço exatamente. enquanto eles estão fazendo tarefa ou jantar, Chama, e um né? chama, e outro chama, e você tem prazo também para cumprir as outras coisas, se você Sim, tem horário. Cara, o que. Só que você tem duas opções, né? Ou você fica louca, que loucamente não sai da loucura nunca, e eu não sei se você exato. termina essa quarentena viva, ou Uhum, você vai encontrar soluções, você vai pedir ajuda, ou isso. você, sabe, você precisa ajudar o teu filho, porque Uhum, sozinho ele não vai conseguir, sim, né? sim, Se tá difícil para você, que é adulto, pra gente, que é adulto, que é maduro, que é desenvolvido, você imagina para uma criança, sim. né? Eles estão O tendo muitos cérebro dos dela reflexos, né, emocionais aí. A gente é sabe, né, Gi? Mesmo exatamente. que você na área de psicopedagogia, a gente às vezes comenta isso, né? O quanto emocional vem abalando e o quanto isso, inclusive, interfere no processo de aprendizado. Interfere muito, muito. Muitas crianças a gente recebe com prejuízos na aprendizagem, mas que não tem nenhuma, Isso. nenhum comprometimento na aprendizagem, Uhum. Não tem tá? nenhum A transtorno. escola, a escola é onde vai se refletir. Lá Isso. é o espelho, né? É lá que ela vai gritar primeiro. Mas não necessariamente é um problema de aprendizagem, né? Então a gente precisa também estar atento para esse fortalecimento emocional dos nossos filhos, né? A Isso. gente Uhum. tem essa responsabilidade de ajudar, sim, né? Uhum. Nós terceirizamos muito, né? A nossa geração terceirizou bastante e a escola assumiu grande parte dessa responsabilidade dos nossos filhos, né? E aí a gente está no momento de rever isso, né? Algumas famílias estão agradecidas por esse momento, outras ainda não, né? Ou ainda não conseguiram se localizar, né? Uhum. Então, o que a gente pode fazer efetivamente? A gente volta aí na hora, no momento da tarefa, né? O que a gente faz? Se você deixar teu filho sozinho, a gente está falando aí na idade escolar, né? A gente Isso. pega as crianças aí, A do gente está fundamental tentando 1, mais isso. ou A gente está menos, tentando manter né? essa faixa etária, né, para ficar mais fácil de orientação, porque são demandas diferentes. A gente pode até depois Tá, pensar, né, em isso. direcionar para É. outra fase. Mas esse maior número que a gente tem É, hoje, que está nessa faixa etária, né? Como que você pode ajudar numa tarefa? Primeiro que você precisa realmente ter uma estrutura preparada para que essa criança incorpore esse momento, né? Que agora sim, agora é momento da gente se dedicar às atividades uhum, escolares, né? uhum, Então você elimina todos os distratores, isso. tenta seguir mais ou menos aquilo que foi combinado, né? A gente não está falando aqui em regra de horas, minutos, segundos cravados, né? Mas a gente precisa oferecer esse ambiente propício. Não adianta a gente deixar telefone Isso. tocando, É, televisão é bom ligada no meio explicar, da né, Gi? Os atividade. distratores seriam o quê? Sim. Né? Porque a gente usa muito essa fala na clínica, né? Os distratores, Então, né? os distratores são coisas que podem ser mais interessantes do que a atenção para a tarefa, né? Ou a atenção para a escola, atenção para a aula. Qualquer coisa que você possa perceber que é mais interessante para o seu filho, você precisa afastar naquele Isso. momento, né? TV, né? De Exatamente. repente, TV, telefone, telefone, movimentação de casa, tal. brinquedos em cima da mesa da tarefa. Isso, brinquedo, exatamente. Então a gente deixa o Uhum, ambiente
propício como se fosse aquele momento realmente Sim, de se dedicar. E ele sabe, ele tendo aquela rotininha, ele sabe que depois ele vai ter o momento de fazer as outras coisas, sim, né? Então, a primeira semana pode parecer um pouco difícil, mas depois eles entram na rotina, entram. né? É, E aí, em a gente até relação à falou isso tarefa, semana passada. Na semana passada a gente comentou justamente essa questão, e muitos pais colocaram isso durante os comentários, desse processo de adaptação, né? Que no começo foi mais difícil e depois eles começaram a criar uma autonomia, né? De fazer a maioria das atividades essas sozinhos. crianças, elas são nativas digitais, né? Nós somos os imigrantes, nós temos que aprender a Boa, lidar com isso. né? Eles não. Eles Não. vão pegar muito rápido Nossa, e eles pegam muito rápido. eles sabem muito mais do que a gente imagina, Sim, tá? A gente, a hora que a gente come, nossos filhos têm muito a nos ensinar, é isso né? Um dia a mesmo. gente toma consciência disso e aí a gente começa a aprender com eles, né? É, é. E É, aí você estava então, falando da rotina, do espaço, né? efetivamente, então, quando a gente começa esse processo de entrar no clima da escola, então a gente precisa manter esse ambiente, um cantinho reservado para que faça essas atividades, né? Isso. Uhum. Então, e aí, como que você faz? Se você deixar a criança lá, querendo que ela desenvolva sozinha, ela não vai. Eu já fiz isso com o meu. Ele ficou das 10 da manhã até as 4 da tarde para fazer a tarefa. Ele não fez. Uhum. Enquanto que se eu Uhum. sento lá, é 20 minutos, é meia hora. E o Exato. que você faz? Você não vai dar resposta para a criança, né? Isso. Mas você está lá. E você vai dando gatilhos para conduzir ele à resposta. Porque a criança precisa dessa organização. Lembra do quebra-cabeça? Tá tudo solto. Ela não sabe encaixar as peças. Então a gente precisa ir guiando ela para o Esse é o caminho do papel dos acerto. pais. Exatamente. Esse é o Hoje, papel dos sim, pais. normalmente a escola faz essa intermediação, mas Uhum. hoje, como a gente não está com a efetividade presencial da escola, os pais podem sim fazer isso. Isso não é ser professor, né? Então, aqui, eu quero trazer aqui um exemplo muito claro. Vai numa continha de matemática. A criança vai. Quanto que é 3 mais 2? Ah, é 4. 4? Será que é 4? Vamos ver. Pega 4, 5 lápis, 5 qualquer coisa que você tiver na mão. Coloca 3. Conta comigo. 1, 2, 3. Mais 2. Coloca mais 2. Vamos contar? Faz a criança contar. Ela vai chegar no Construir esse 5. raciocínio, né? Você deu a Perfeito. resposta? Não. Uhum. Você deu ferramentas para que ela fizesse essa construção. A interpretação de texto, que a gente tem aí as crianças com muita dificuldade na interpretação de textos. E são textos muito complexos, né? Há de se admitir que são, né? Então, por exemplo, um dia a gente tinha um texto com emoções, que a questão queria que a criança identificasse qual emoção a criança tinha sentido quando o irmão mais velho pegou o seu doce. Hum. E a criança não estava conseguindo identificar, mas eu não sei, mas eu não sei, mas eu não sei. E aí não adianta você ficar, mas como você não sabe, menino? Como que você não sabe? Não é Isso. possível, né? Uhum. Quando a Uhum. gente estressa a criança, quando a gente põe essa pressão em cima da criança, a primeira coisa que ela vai inibir é a construção da resposta. Ela vai Exato. cortar. Porque isso Uhum. daí, a gente precisa entender que é algo fisiológico, Uhum. entendeu? O cérebro ativa um mecanismo de defesa e a criança não pensa, entendeu? Ela não resolve. Então, tente sempre se colocar na posição da criança. Quando acontecer alguma coisa, se coloque você. Quando você está sob pressão, quando você tem algo muito em cima de você, que você está naquele estresse, quanto tempo você demora para responder? Com Né? certeza, Com demoramos muito. certeza. É. Não adianta você gritar, não adianta você xingar, não adianta você pressionar. Não, não, não vai funcionar, Isso só né? descarrega a raiva dos pais, né? Mais nada. Exatamente, E aí só deixa a gente exatamente. com mais raiva, porque na verdade a criança demora mais ainda para desenvolver. E aí depois vem a culpa, né?
Aí depois você vai ficar Ah, culpa, sim, você vai claro. chorar lá no chuveiro, né? É. Eu Então sempre é brinco, nasce uma isso. mãe, nasce uma culpa, né? Nossa, junto, sempre gêmeos. Nasce junto, né? É. Mas aí, o que que acontece? Então, aí voltando na historinha da criança. Então, aí o que que a gente fez para ele interpretar? Olha, então faz de conta que eu sou a criança e você pegou meu doce. Aí ele vai e pegou meu doce. Isso. Aí, olha o que que eu fiz. Ai, meu Deus, ele pegou meu doce. Abaixei a Pronto. cabeça. Tia, ele tá triste, ele ficou triste. Uhum. Entende? Que é algo assim muito simples que você Sim. ajuda a criança a desenvolver e você não deu a resposta. É o Agora, concretizar, né? exatamente, é você trazer ali para ela essa Uhum. vivência. Agora fala para mim, se o dia que você perde mais tempo, se você tá com o seu filho lá 20 minutos orientando na tarefa, meia hora pra resolver, né? Então, é aquilo até um dia que a gente conversou, a gente não tá perdendo tempo, a gente ganha tempo, né? Então, Exato, exato. A gente realmente ganha tempo, a gente constrói o relacionamento com os filhos. E sabe, Gi, uma coisa que a gente nem conversou sobre isso, mas eu acho que é uma coisa interessante. Quando você falou, eu fui pensando nisso. Muitas crianças chegam no 6º ano com muita dificuldade de organização. E aí, eu percebo que muitas vezes os pais que estão acostumados a fazer pelas crianças em casa, porque é mais rápido, é mais fácil, acaba Pô, sentindo muita dificuldade porque não se tem acesso, né? Tanto da mesma forma como nós temos hoje até o 5º ano, por exemplo, né? E aí, assim, eu vejo que quando a gente falou da questão de estar junto com as crianças, né? Do papel dos pais, e você deixou muito claro essa questão, qual é o papel dos pais, né? Direcionar, organizar isso tudo. Eu percebo quanto isso é importante, inclusive, e aí é independente de pandemia ou aulas online, ajudar a criança a construir esse processo de organização que tem que ser feito em casa, porque na escola é sim, diferente, né? A proposta da dinâmica escolar ela é diferente, sim. né? Diferente, é isso mesmo. Mas aí ainda tem alguns pais que eles falam assim, nossa, mas é muita tarefa, né? Tá vendo muita Uhum, coisa, a gente não tá uhum. dando conta de tanta coisa. Gente, faz o que dá, né? Não dá para fazer? Não dá. Tem 20 questões, 20 exercícios de matemática, dá para fazer 5? Faz 5. 15 de português, faz 5, né? Não deixe de fazer, não precisa abraçar todo Isso. mundo. Não deixe de fazer. Conversa com a escola, né? Fala, olha, Isso. tá muito apertado para mim. Nessa semana, na semana que vem, ou nesse mês, ou sei lá, ele não vai fazer tudo, tá? Ele vai fazer, mas vai fazer parte, entendeu? Sim. E E às depois vezes a a escola gente. até direciona, né? A escola até orienta quais são as Sim, atividades mais importantes a serem feitas naquele exatamente. momento, Então a né? gente precisa aprender a pedir ajuda, né, Verdade. nesse Uhum, momento. A gente uhum. precisa recorrer aos especialistas. Quando a gente está doente, a gente vai no médico, não é? É a mesma coisa. A gente está vivendo algo que a gente nunca viveu e a gente está convivendo com os nossos filhos com algo que a gente não tem experiência. Então Sim. vamos buscar quem sabe. Gente, é muito mais fácil, né? Você não precisa entrar num processo terapêutico para aprender a cuidar do seu filho, orientar teu filho nessa quarentena. Mas de repente você conversa aí 1 hora com um profissional, ele já te dá Isso. ideias, te dá Uhum. dicas que você já se organiza e pronto, né? Sim, Ou sim. que não seja um profissional, seja o próprio professor do seu É, filho. Né? A sem própria escola, dúvida. tem certeza que ela não vai negar esse apoio. Quando você esclarecer e falar, olha, tá pesado para mim, não dá para fazer agora, tudo bem. No As aulas geral, são as ao escolas vivo. estão acessíveis, né, nesse Sim, sentido. abre esse. Porque, Uhum. gente, a gente está vivendo que a gente nunca viveu. E a gente precisa Sim, ser tolerante, paciente e agir com sabedoria. Não adianta a gente querer gritar agora aos 4 cantos que a gente não vai resolver. Né? sim. Então, E vamos fazer o que a gente tem. hoje eu queria que você falasse um pouquinho com relação às nossas expectativas como pais. Mas eu vou só ler aqui os comentários. Ó, a Jojo F. Cruz falou: boa noite, lindona, que saudades. Eu não conheço, eu acho que você conhece. Juliana, preciso ver a É foto. Jojo F. Cruz. Preciso ver a foto, eu não vou saber. Mas olha, ou eu ou você, se for lindona, tá tudo Conhece uma certo, das né? duas. Uhum. Olá.
A psicanalista Janaína escreveu, perfeito, Gi, acho que ela faz um tempinho que ela escreveu. A Robis Duarte, a Roberta, falou assim, oi, na minha opinião, os pais também precisam de direcionamento, pois a dificuldade dos mesmos é nítido. Com certeza, né? É isso. Queria que Então você foi falasse isso. sobre essa... Uhum. Se os pais quiserem perguntando, né, Gisele, as suas Isso, pode dificuldades, colocar, colocando, né? pode colocando. Cada família tem a sua dúvida Sim. específica, a sua dor específica, né? A gente aqui não está falando a gente está falando para um público assim em potencial, mas a gente não está pegando dores individuais, é o que no geral a gente recebe, Isso, né? Então, exatamente. é isso aí, é achar o meio termo, né? É Uhum. importante a gente saber que esses conteúdos, eles vão ser recuperados. Então, não Isso. tem problema se a criança não cumprir tudo que a escola pedir nesse momento. Porque cada um tem a sua realidade e a gente tem que adaptar a nossa realidade. Não adianta a Isso. gente querer viver a vida que a escola quer que a gente viva, porque senão a gente não sobrevive, entendeu? Então, a gente precisa encontrar em um meio termo. Eu acho que conversar com a escola e expor a situação, olha, eu vou fazer o que dá, pronto e acabou. Depois, quando voltar, a gente vê. O que a gente não pode fazer é excluir os nossos filhos do que está acontecendo agora. Isso, Tá? A gente Isso é não muito tem esse importante. direito, né, de tirar as crianças desse convívio escolar, porque a gente não tem paciência de ensinar, porque a gente não está preparado para ensinar, ou porque a gente está com alguma rixazinha com a escola, por questão de pagamento, por questão de desconto. Isso não é justo que você faça com o seu filho. Questões financeiras escolares você resolve depois. A hora que acabar essa pandemia, você resolve. Muitos pais têm falado isso e têm exposto isso na frente das crianças, né? Exatamente. A criança não é para participar dessa conversa. Ela não precisa saber esse desconforto que está acontecendo. Ah, mas tem escola que não deu desconto nenhum e teria que dar. Gente, tudo bem. Teria que dar, mas não deu. Você vai tirar o teu filho da escola por causa que ela não deu desconto? É o teu filho que está sendo prejudicado, né? Não é a escola. Quando ele voltar, como é que vai ser, né? Isso vai acabar. Quando ele voltar, como é que vai ser a inserção dele novamente? Ele conviver com os amigos que fizeram parte de um processo, de umas aulas online, porque esse tema vai ser muito discutido. Sim. Né? Então, como é que ele vai se sentir emocionalmente, pedagogicamente, né? Então, esse estímulo, por menor que seja, ele precisa acontecer. Sim. Né? Então, a gente não precisa dar conta de tudo, mas uma pequena parte a gente precisa fazer. Né? Isso. Gi, sabe, eu queria que você pudesse, se você pudesse falar um pouquinho, então, eu pensei em duas coisas enquanto você estava falando nessa questão. Primeiro, a expectativa dos pais, que eu acho que isso às vezes atrapalha muito, né? Essa coisa da criança responder imediatamente. Acho que isso é um assunto muito importante da gente abordar, né? E muitas vezes é aí que vem a frustração dos pais na hora de executar as atividades ou na hora de falar, meu Deus, eu não sei como você não entendeu isso ainda, né? E ter aquelas reações, né? Quer falar sobre isso? Aí depois eu falo a próxima. Mais uma vez, a criança está em formação. Ela não vai conseguir responder aos estímulos que ela recebe. A gente precisa, professores fazem várias manobras para construir esse pensamento, né? Para que a criança conclua. Então, você pode perceber, ela tem um determinado tema estudado hoje, daqui 1 mês, 2 meses ela retoma esse mesmo tema, daqui mais um tempo ela vai retomar, até que essa construção tenha uma base sólida para a gente ir passando para as outras fases. Então, a criança ela vai precisar da repetição, né? Então, perfeito. É importante... que muitos pais falam isso. E agora, sim, tem coisas assim, que você não tem a didática para ensinar. Exatamente, ela está com uma dúvida muito específica e você não tem. Gente, para tudo. Não explica. Você entra em contato com a escola, você entra em contato com a professora, e aí eles vão elaborar alguma forma de suprir essa necessidade específica que a criança está naquele momento.
Tá? Perfeito, Gi. Então, assim, a É gente não tem que isso. se descabelar para aprender Isso. tudo para ensinar, né? A escola está lá disponível ainda para isso, mesmo que online você pode solicitar. Ficou com muita dúvida nisso aqui e eu não estou conseguindo fazer Uhum, ele desenvolver. A escola uhum. vai preparar alguma coisa, né? A Sim, escola é a nossa parceira, não é nossa inimiga, com né? A gente certeza. precisa desse apoio, a gente precisa trabalhar, continuar trabalhando em conjunto em prol dessas crianças, né? O nosso objetivo é que elas se desenvolvam. Então, é as crianças que a gente Isso. Muito, muito precisa. pertinente que você falou, Gi. Essa questão de muitas vezes os pais acharem que eles precisam saber como conduzir, né? E não Uhum. procurar essa ajuda. Isso é fundamental, né? Por isso que nós não Exatamente. somos professores. Nosso papel é cumprir o nosso Não, papel de pai não. mesmo, né? Exatamente. Muito Então, o que bom. dá para você fazer, né? A gente sabe quando a gente está no nosso limite ou quando a gente está fazendo um pouco demais. É aquilo que eu falei, o bom senso todo mundo tem. Né? A Tem. gente sabe, sim, quando dá para Uhum, fazer, quando a gente uhum. está com aí o humor um pouco mais alterado e que a gente está um pouco sem paciência. Cara, esse dia não faz nada, entendeu? Tudo bem, não fazer a tarefa um dia, não assistir aula um dia. Quando ele está doente, não falta da escola? Não falta, não perde aula. Gente, É tem dia que melhor não do que dá. melhor não fazer É nada do que de melhor do que repente você. ficar criando aquele estresse, né? Pô, exatamente, não tem, sabe? A gente trabalha aí com isso todos os dias, né? As crianças que têm prejuízos com o trabalho a gente vai conseguindo recuperar o que ficou para Isso. trás, né? Então não é E é agora isso com que eu isso queria, 3 meses, Gi. 6 meses. Não é isso que a gente vai perder o fio da meada ou que eles vão ficar prejudicados pelo resto da vida, gente. Pelo amor de Deus, Uhum. não, não é Isso. isso, né? Não. Então vamos E tirar aí, então aí vamos a falar sobre capa. isso, Gi. O que que Aham. você fala com relação a esses... Ó, na semana passada nós falamos muitos prejuízos emocionais, né? Da criança poder participar desse momento porque ela se sente inserida, né? Na rotina, se sente inserida na vida. Então, a gente sabe que a escola, ela faz esse papel na vida da criança. Mas a Isso. gente sabe que as crianças estão aprendendo de alguma forma, mesmo que não da maneira como nós prevíamos ou como a gente tinha programado, as crianças estão aprendendo. Eu queria que Aham. você falasse sobre isso. O que você vê, assim, no sentido de prejuízos pedagógicos, né? Eu queria que você reforçasse essa questão, né, do ajuste das grades curriculares, que eu penso que a gente faz isso até no dia a dia, na rotina sem pandemia, né? Eu acho que isso é importante a gente falar. E também, assim, É. aos pais que estão com essa dificuldade de inserir a criança nesse contexto, ou até teve alguns pais que tiraram as crianças da escola. O que que você sugere, Gi? Então, gente, quem já tirou a criança da escola, é, o que você pode fazer diante disso? Você precisa estimular essa criança de alguma forma. Por quê? Ela vai. Eu não gosto de falar que ela vai ter um prejuízo, É mas ela vai complicado, né? esquecer o que ela aprendeu. A gente esquece. Quando a gente está Perde o estudando, você não ritmo, precisa estar né? revendo. Perde o Exatamente, você precisa estar ritmo. revendo. Quando você está fazendo uma academia, você precisa estar sempre indo. Quando você está fazendo uma dieta, você precisa estar sempre Cuidando, seguindo. né? Porque senão você desvia, você esquece, você perde o costume. A mesma coisa acontece com a criança. A criança é uma Uhum, esponja. Então, tudo que a uhum. gente oferece para ela, tudo ela está absorvendo, né? Então, Isso. eu penso assim, quando ela voltar, como é que vai ser a recepção dessas escolas? É. Será que essas A gente não escolas vão? sabe, né? A gente sabe que não Então, é uma a coisa gente vai certa, mas. receber crianças em vários níveis agora, Uhum, entendeu? uhum. No começo do ano a gente tem uma padronização, mais ou menos, do nível das crianças, né? E são inseridas nos anos. Só que agora a gente vai ter uma diversidade maior, né? Então, aliás, as escolas também vão ter um trabalho muito grande para Uhum, colocar essa criançada mais ou menos tudo no mesmo uhum, nível, uhum. né? Então, eu acho que Possível, a né? gente Como se a gente conseguisse precisa. isso fazer na rotina normal, né? Mas é claro, dentro de Exatamente. um padrão É, mais próximo, né? isso, para que Uhum, todo mundo consiga ali estar mais ou menos na mesma página, né? uhum, A gente precisa ter isso daí meio que determinado. Então, se a criança ela ficar sem esse estímulo,
ela vai chegar lá um pouco mais perdida, vamos Uhum, dizer, né? Ela uhum. vai estar porque o cérebro dela está relaxado, né? Não Sim, está sendo estimulado, não está no é. ritmo que as outras crianças estariam, né? Uhum, Então, você que já tirou, mas teve alguns casos que me apresentaram que hum, não houve negociação, a família isso. optou por tirar, tá? Então, o que que eu aconselho? Mantenha uma estimulação, procure caminhos, procure Uhum, alternativas de manter essa criança estimulada, uhum, né? uhum. E volte assim que terminar a pandemia, volte. Ou Se até voltar mesmo, esse, né, se volte possível, esse ano, tentar voltar, né? para que as crianças estejam juntas dos amigos, porque se você for voltar só o ano que vem e optar para que ela perca o ano, os amigos vão passar. E quando ela Se for voltar, o ano principalmente. que vem, ela Uhum. não vai encontrar os mesmos amigos que ela precisou, que ela tinha esse ano. Então, esse momento é muito complicado. Eu volto a falar, o emocional das crianças ainda está muito, né? É o momento que a gente está, e aí você tem até propriedade para falar mais do que a mim nessa parte emocional. A gente Não, mas é precisa isso ter esse mesmo. equilíbrio, né? Eles estão muito Então, fragilizados, né? exatamente. Então, Uhum. eles mais uma vez vão se sentir excluídos. Nossa, por que que só É, aconteceu isso comigo, né? Por que que é, só eu saí? Por eu que que acho só que eu estou em um ano é, diferente, é isso mesmo. né? Acho que é importante reforçar, né, o quanto é fundamental que as crianças se mantenham dentro desse Uhum. equilíbrio pedagógico, acho, né, Gi? É Isso, porque a gente vai vendo exatamente. muito isso, assim, muitos pais preocupados em dar conta desse conteúdo e muitos, assim, não querendo o mínimo, né? A gente precisa achar esse Ou é equilíbrio, 8 ou né? 80, né? É, Ou eu quero fazer tudo, exatamente. ou eu não quero fazer É, nada, né? Então, é exatamente. isso que a gente precisa encontrar, né? A Sim, sua sim. encaixe, você precisa encaixar a escola do seu filho, o momento de aprendizagem do seu filho, na sua realidade, na realidade Exato. da sua família, né? O Isso. que dá para você fazer e o que não dá. Dá para Isso. fazer tudo? Faz. Não dá? Não dá. Olha, escola, eu não posso pagar a mensalidade 100% agora, eu só posso pagar 30%. Se é isso que está te Negocia, aterrorizando, né? né? Então, Uhum. olha, eu vou pagar só 30%. A hora que passar isso, a hora que o meu trabalho voltar ao normal, a gente volta a Isso. conversar, né? Ou até mesmo De ajustar, repente, buscar uma escola que esteja dentro do padrão financeiro, ou mesmo, porque assim, na verdade, as crianças não podem ficar sem escola também, né? Isso é importante falar, né? esse prejuízo pode ser maior lá na frente, né? Isso. Ela, É. ela se A gente sentir não sabe, excluída né, desse Gi? processo. São Uhum. É suposições, importante né? a A gente gente tem muitas dizer isso. A gente suposições. não está dizendo que é assim que vai acontecer, É né? que vai, Mas que a exatamente. gente, Mas né? como a gente está com esse olhar voltado para isso já há alguns anos, a gente tem aí uma percepção do que Isso. pode É, acontecer, né? De como a criança exatamente. se sente diante desse contexto. Então, é importante a gente tirou. Será que eu fiz um bom negócio? Dá uma pensada novamente, repensa, reavalie, veja qual é a Recomece. situação. Recomece, né? Para quem decida É, isso mesmo. recomeçar, você não precisa recuperar tudo que passou, não. Você não Isso, vai pegar lá perfeito. os 2, 3 meses que passou, não. Vai começar daqui para frente, né? Uhum. Então, assim, esse caminho pode ser muito mais suave, né? A gente não precisa fazer esse pânico todo que a gente está, né? Esse peso todo, esse estresse, esse adoecimento das famílias por conta disso, né? A gente não tem uma escola em casa. Né? Então, Isso. estamos fazendo um papel hoje que não é nosso e a gente vai fazer da melhor forma, Uhum. né? E vamos cumprir o Não é- nosso papel, né, Gi? Viu? O Exatamente. nosso papel vai ser cumprido, porque É. agora não tem mais jeito. Temos que enfrentar esse papel. Não tem filho, filho não tem jeito. Você vai ter que ajudar. Isso aí a gente é um tema para uma outra live. Ah, a gente já tem programado aí, né, Gi? Ó, a Aline falou assim: a minha filha. Ó, ela disse assim, Aline, minha filha criou uma barreira contra a aula online. Por que será que ela criou essa barreira, né? A gente precisa investigar o que aconteceu,
É um caso muito específico, né? É bem específico. A gente Uhum. precisa ter várias coisas que podem ter acontecido. Como que foi construída essa percepção das aulas online, né? O que Exatamente. está escondido atrás disso, né? No chat, se houve alguma coisa ali, se ela não está realmente entendendo alguma coisa, se ela está usando fone, se de repente uma oscilação de áudio machucou o ouvido, entendeu? A gente precisa analisar isso, aí é um caso bem É específico. específico. Ou é o próprio Alguma ambiente, coisa... né? Às vezes esses recursos que a gente comentou, né? De você não ter tantos distratores, ou de você não manter uma rotina, isso acaba fazendo com que a criança não entenda aquele contexto casa, né? Exatamente. E aí precisa ser reconstruído isso, né, Gi? A gente precisa analisar e tudo que foi envolvido nesse processo, né? Tenta Exato. perceber, Flávia, mãe, Não, foi a quando Aline. começou, Aline, quando começou, e tenta voltar um pouco para ver se você consegue identificar alguns pontos, algum conflito que houve na família, algum jeito que alguém falou com ela nesse momento, né? Tem muitas coisas que a gente precisa, de fato, como era, né? Como ela era na escola, se ela se desenvolvia bem na escola, nunca teve problema, e agora foi específico com as aulas online. Precisa saber quanto tempo ela está na frente dessa tela, se está ficando cansada, também. os olhos cansados, dor de cabeça, e às vezes, dor de assim, ouvido, o uso, né? dor Às nas vezes costas. O uso indevido também do celular muito tempo durante o dia e chega na hora não quer assistir aula, vai querer assistir vídeo ou outras coisas, né? Boa, Gi. Hoje a gente tem um contexto. Pode falar. Ela quer contato humano. Então tenta você. Qual a idade dela, Aline? Dá um pouquinho mais de detalhes. Né? Você pode aí, você como mãe, tentar fazer uma reunião com os amigos online, né? Reunir mais as crianças que ela tinha um pouco mais afetividade. Boa. Ou tentar falar até com essa professora para fazer uma live ali 5 minutinhos, né? Tem até um aplicativo, o Airby, se vocês quiserem eu mando aí para vocês, que é um aplicativo muito simples, com uma conexão super estável. Depois a gente coloca lá embaixo. Eu acredito que ela esteja assim, um pouco perdida no que está acontecendo, né? E sentindo realmente o que a gente precisa descobrir o que é. Então, de repente, você oferecer essas reuniões com as amigas, né? Tenta falar com as mães, e aí fazer uma reuniãozinha só com as meninas ou com as amigas que eram mais próximas, isso é legal. né? E até falar com a professora. Para falar um pouquinho com ela, 5 minutinhos, tal, e que a criança já se acalma. E conversar bastante, falar que isso vai passar. Né? A gente está nesse momento, está vivendo esse momento, não é só ela, são todas as crianças. Né? Porque elas se encontram só para assistir aula e não tem esse tempo de conversar. De uma contar para outra como está sendo a vida, né? E elas contam uma para outra, né? Contam suas experiências. Eles dão um jeitinho, eles dão umas brechas. Às vezes é isso que ela está sentindo falta. Então deixar que elas contem, né? Ai, como que tá sendo? E você? Ai, o que você fez, né? Então, essa conversinha às vezes pode ajudar. A Daniela também, mas a Daniela reaprender. Ela falou assim, ó, minha filha não aceita até hoje, morre de saudades do colégio. Ai, meus filhos também, gente. Eles vivem falando que eles não gostam das aulas online. Gente, o meu eles não. Fazendo, o meu não. Não? O meu Olha não. lá, cada criança é de um jeito, né? As crianças estão reclamando que as aulas são monótonas. São 3 horas de aula, gente. Para ela é pequenininha, 3 horas de aula para uma criança de 6 anos. Aline, aí você pode filtrar. Faz ela participar no começo de 1 hora por dia, né? E depois, se você for percebendo que ela vai aderindo, aí você vai no ritmo da escola, né? Mas assim, às vezes a gente precisa o recomeçar, né? Eu acho que esse é o ponto, né, Gi? Gi, a gente tem 10 minutos e eu queria que você falasse ainda uma coisa. Eu tô achando que a gente vai ter que fazer outra live, viu? Falando sobre isso, um monte de perguntas. Inclusive, assim, se as pessoas quiserem, embaixo da live, quando a gente gravar no IGTV, pode escrever lá as perguntas ou mandar no inbox, né? Mandar nas mensagens da Desenvolver ou para Gisele, que a gente vai, de repente, levantando e passando isso para vocês. E aí, Gi, assim, vamos lá. Falamos de rotina,
nós falamos dos prejuízos cognitivos, do recomeçar, que eu acho que é bem por aí, ter um ambiente propício para isso, né? Mas eu queria que você falasse assim, e se mesmo assim os pais estivessem com muita dificuldade, quando que eles devem procurar ajuda? E como que é essa ajuda? Tentar a Gente, vocês têm escola, que procurar. né? Quando você perceber que o ambiente na tua casa tá ficando doentio, né? Que tá ficando fora do seu E controle. que a gente não É o consegue momento nem oferecer o mínimo, que né? você não consegue enxergar a solução, né? Quando você está nesse pico de estresse, que a gente foi submetido do dia para a noite, tem coisas que a gente não enxerga a solução. Então aí vale a pena você buscar um profissional da aprendizagem, ou um terapeuta, ou Isso. para que te oriente nesse sentido, né? Aí eu volto até falar, que a gente até falou um pouco, você não precisa fazer um processo terapêutico, né? Você não vai fazer ali Isso. análises porque você não está conseguindo lidar com esse momento. Gente, é normal, não é, gente, é o mundo todo, né? Não consegue lidar com algumas coisas. Então a gente busca uma orientação. Então existe uma orientação, você pode marcar com um profissional, você conversa aí 1 hora com o profissional, 1, 2 sessões, no máximo. E aí ele te oferece alternativas. Sim, porque aí você vai falando suas demandas organiza. específicas, né? Isso, exatamente. E aí vai eu penso que o direcionando para psicopedagogo, a ele sua é o mais realidade. indicado. Eu penso que o Sim, o psicopedagogo, ele é psicólogo o pode mais indicado, ser. porque se for demanda emocional, encaminha, né? Então, a gente consegue perceber aí quando precisa de um apoio de uma psicóloga, né? Mas Isso, normalmente essa parte de organização, isso. né? Ou uma orientadora escolar, também você pode procurar alguém da escola, né? Uma psicopedagoga ou uma professora que exerça aí a profissão particularmente, também pode te orientar, né? Porque é uma questão de ajuste, uma coisa assim, que a gente de fato, quando está nesse momento de estresse, a gente não enxerga, né? E aí, quando começar a adoecer o ambiente da tua casa, aí eu acho que tá na hora da gente tirar a capa, né? Sim, A de Dani super, fala muito né? de tirar a capa Do de super, Mulher né? Mulher Maravilha, de Maravilha. Super-Homem e buscar ajuda. Eu Isso. posso fazer a indicação de 2 livros que eu queria indicar para os pais, Perfeito, para as mães? ótimo. Um deles é esse aqui, ó. Vai aparecer o contrário, É. mas depois a gente manda. Chama Meu Filho Me Enlouquece. É da Isabelle Filiosarte, é uma psicóloga. Ela, assim, faz uma analogia maravilhosa de todas as frustrações que a gente tem como pai, como mãe, de todas as, sabe? Todas as angústias que a gente tem. Vale a pena o livrinho, ó. Uma delícia de ler. A gente lê super rápido. E o outro é esse aqui, ó, O Cérebro das Crianças, que é feito pelo o Dr. Daniel Siegel. Ele é um psiquiatra infantil. Sim. Então ele mostra, ele faz também essa analogia de como a gente pode ajudar a fechar essas informações no cérebro da criança. Então são 2 livros assim que eu indico muito para pais em termos de orientação da gente entender como funciona a cabecinha da criança, né? Que a gente não, a gente tem mania de querer que eles pensem como a gente, como adulto, velho, maduro, vivido, né? Gente, Experiente. é uma criança, né? Tá tudo solto ali, né? Tá tudo solto e a gente tem essa responsabilidade de ajudá-los a organizar, de fornecer essas ferramentas, né? O que a gente puder fazer. E o que a gente não puder, a gente procura ajuda. Ajuda, Tá? exato. Então, Eu acho que fica a gente isso, está né, aqui Gi? para isso, né? A Isso. gente não precisa sofrer e achar que a gente pode dar conta de tudo, porque, gente, não dá, né? Se queima Exatamente. aqui, se dá problema no meu computador, eu sinto muito, mas eu não Não vou deu. conseguir arrumar. Uhum. Eu preciso Isso de é a alguém que me vida, né, ajude. Gisele? Eu acho que isso é bem a Isso. vida, né? A Mas gente é que a precisa ter gente, esse quando discernimento, né? é que quando se trata de maternidade, paternidade, a gente acha que a gente tem a obrigação de saber tudo e de Uhum. resolver tudo, né? E não tem. A gente não Não, tem. não Nós tem. somos pais, estamos aprendendo a ser pais, né? Também. Volta a dizer, a gente tem Exatamente. consciência, a gente tem consciência, a gente sabe o que dá para fazer e quando a gente está fazendo bem o nosso papel ou não, né? Agora, superpoderes a gente não precisa e a gente não tem. E a Não. gente vai adoecer e a gente adoecendo, quem vai cuidar, né? Sim. Então, a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão nesse sentido.
Sim, né? ter um pouquinho mais de leveza, equilíbrio, né? Nem lá nem cá. A gente precisa buscar ou proporcionar para a criança essa possibilidade de desenvolvimento, Isso, né? exatamente, Mas ao né? mesmo Ela tempo ter o percebe. discernimento. A criança é nosso espelho, né? Tudo que a gente sente, a criança ela vai também absorver e ela vai demonstrar, né? Se Uhum. você quer observar o que seu filho está sentindo, observe ele quando ele está brincando. A gente usa muito a brincadeira no Sim, consultório. na verdade, nós Quando ele está usamos a brincadeira brincando, para ler. ele fala tudo. Então, você não vai precisar interpretar, mas ele vai te dar uma boa dica de como tá dentro da cabecinha dele, né? Se Com ele tá certeza. brincando com aqueles brinquedos com muita raiva, né? Se ele tá, sabe? Ele mostra ali muita coisa para você. E aí, de repente, Verdade. acende uma luzinha, né? Sim. Eu Gi, acho que é tem muita isso. coisa para ser falado. Olha, só terminar de ler os comentários aqui. A minha filha quer voltar logo, sente saudades de tudo e eu também sinto muita falta das minhas crianças. A Jojo Cruz, ela é professora, com certeza, Ai, né? Jojo, quem é Jojo? Então, vamos descobrir ali, ó. A Rosa disse assim: É, live sensacional. Parabéns, Gleide. Muito importante que entendamos que não precisamos dar conta de tudo. ai, gente, isso Perfeito! é Que muito, era lindo! isso. Olha, se eu Adorei! conseguir passar, se a gente conseguiu passar isso para vocês, era Pronto. essa era a intenção É dessa isso live, né? mesmo. Tirar um Ó, pouco esse povo que vocês não têm mesmo que dar conta de tudo, né? exato. Não A tem. Tita Gussati, e a Letícia falou assim: parabéns pela live, muito esclarecedor para o momento que estamos vivendo. Ai, que ótimo. Que bom. É só a Joelma Auxiliar, Gi. É a Joelma Auxiliar. Será que é da escola? Ai, Joelma, qual escola? Né? Mas olha, Gi, Espera, olha, que eu tô no momento tenso da live, é aqui eu não vou isso, a conseguir gente buscar na minha nos memória, últimos né? Daqui a pouco eu minutos, vou... né? Ó, Joelma, então vai, continua. Joelma, e fala de onde que é, hein? Joelma, valeu pela sua participação de todo mundo. Gisele, muito obrigada, né? Do Leonardo. Ah, Joelma, Ah, verdade, é tua, então, saudades, não é é minha. minha. Tá Saudades, vendo? lindona, que delícia. Muito bem. Então, olha só, Gi, tô muito feliz, foi muito bom, né? Tem muita coisa pra falar. Ó, minha mãe tá fazendo. Mãe não vale, né? Mãe, quando fala que tá tudo bem, é porque Mãe não mãe não vale. vale. Eu acho que a sua mãe também entrou, viu? Eu acho que sim. E ó, Gi, obrigada. Foi um prazer, como sempre, viu? Imagina, eu que E agradeço. foi É muito muito bom gostoso. ter essa oportunidade de falar, de poder ajudar, né? A gente tem nossos Isso. compromissos, mas quando a gente pode ajudar alguém e fazer a diferença na vida de alguém é muito importante, É isso mesmo. satisfatório pra gente, né? A gente também É tem isso que a gente. esse Por isso que a papel. gente tá fazendo isso, né? Exatamente. Como profissionais, como humanos, como mãe, a gente se dá a Uhum. mão, sim, né? Sempre que for possível. E aí É uma vai isso ajudando a mesmo. outra, Com né? Que aí a certeza. gente Muito sempre obrigada, Gi. tá sempre Ó, nós vamos crescendo. falar de maternidade, hein? Nossas lives Vamos marcadas vamos ali. Nós falar vamos falar de da maternidade. maternidade cruel, maternidade nua e crua. Nua e crua. Amorosa, É, mas nua isso e crua. mesmo. Obrigada, Tá Gi. tudo Valeu bem. mesmo, gente. Obrigada pela participação de todo mundo. Espero que a gente possa ter Tudo bem. ajudado, né? Isso aí. Tchau, Até mais, tchau. gente. Tchau, tchau.